fez revelações que ela jamais revelou em nenhuma das outras entrevistas. Ela mesma falou assim, nossa, eu tô me alongando no papo aqui, tô falando coisas que eu nunca contei em entrevista nenhuma. Olá pessoal, mais uma vez estou vindo aqui para a gente fazer um bate-papo, né? Falar sobre os bastidores do Vate Prosa. Esses dias atrás uns amigos me perguntaram como que é fazer um canal de entrevistas, como que eu troco ideia com esse pessoal, né? Com esses artistas, como que é fazer contato. E aí eu quis fazer esses bastidores, né? Falar como que trocar ideia com esse pessoal, né? Com esses artistas, como que eu entro em contato, como que são eles, né? Nos bastidores ali, nesse momento, nas redes sociais ali que eu tô trocando ideia com eles, né? Entrando em contato com eles, seja por WhatsApp e tal. Na verdade, tudo começou em 2013, né? Eu já falei um pouco no outro vídeo, quando eu criei o canal com meu amigo Euler. O Euler, ele é câmera, ele é editor, é produtor, ele faz um monte de coisa. Na época, eu escrevia roteiros de stand-up, né? E alguns roteiros, na verdade, e também escrevi stand-up. Eu fiz umas 10 apresentações de stand-up na região e nós gravamos algumas sketches. E aí eu aproveitei esse embalo de gravar vídeo, né, para poder fazer algumas entrevistas que nós tivemos oportunidades. Foi uma experiência muito bacana esses primeiros vídeos, né, de humor, porque eu não sou ator, mas roteirizava, produzia e editava o áudio. Enquanto o Euler, ele fazia a captação, a edição e a produção de imagem. Nós tivemos lá uns 200 inscritos, mais ou menos, mais de 20 mil visualizações e foram cerca de 20 vídeos, né? E eu sempre gostei de fazer entrevistas, então esse ano, né, eu pensei em voltar a fazer entrevistas. Foi aí que eu convidei o William, meu amigo, que é advogado, para a gente fazer, né, criar um canal para poder fazer algumas entrevistas, alguns bate-papos. E aí eu fui entrar em contato com algumas pessoas, né, para poder fazer a entrevista. E aí o primeiro que eu fui trocar ideia foi com o Rafael Cortez, né? Uma curiosidade, minha irmã trabalhou com o Rafael Cortez num programa chamado The Live Show, que era em parceria com o UOL. E eu até tinha pensado, né? Falei assim, eu vou tentar entrar em contato com ele. Se eu não consigo, né, eu falo para minha irmã tentar fazer essa ponte, né? Mas não precisou, ele é muito humilde, muito tranquilo, muito legal, né? Trocar ideia com ele, muito simpático. E inicialmente eu queria fazer um bate-papo sobre esse momento que a gente está passando, sobre a pandemia, sobre a questão da política em geral, e como a música, a comédia, o entretenimento em geral foi afetado por esse momento e como levar entretenimento para a população, né? Como a gente conseguir levar entretenimento para a população. Eu queria discutir esses assuntos. Mas depois eu fiquei um pouco preocupado, né? Falei assim, bom, pode ser que esses assuntos sejam um pouco desconfortáveis para os convidados, né? Para as personalidades que eu vou entrevistar. E logo de cara o Rafael Cortez já começou a falar sobre esses assuntos, eu nem precisei me conter em falar sobre isso. Ele mesmo começou a falar, né? Nós tínhamos, e a conversa foi fluindo, né? Nós tínhamos programados para fazer 20 minutos de conversa, de bate-papo, e a gente acabou falando mais de hora, né? Foi muito legal, né? E uma pessoa muito simpática, nós conversamos antes da entrevista, fizemos esse bate-papo durante a entrevista de mais de hora e conversamos também depois da entrevista. É uma pessoa muito simpática e boa de conversar, ele gosta de conversar, isso é muito legal, né? No Quinzé, né, meu canal antigo, também tive entrevistas muito bacanas, como por exemplo a Nani People, né? A humorista Nani People, para quem não conhece, imagino que todo mundo conheça, é uma das comediantes mais antigas aí, né, e a fazerem stand-up. Ela também ela é antes dessa leva de comediantes stand-up, mas faz stand-up também. Ela fez entrevistas, ela fez revelações que ela jamais revelou em nenhuma das outras entrevistas. Ela mesma falou assim, nossa, eu tô me alongando no papo aqui, tô falando coisas que eu nunca contei em entrevista nenhuma, né?
Isso foi muito legal, trazer coisas que ela nunca havia falado para outras pessoas, porque na verdade a gente fez um bate-papo, né? A Nani People falou da vida pessoal dela, né? Como que foi o período em que ela se assume trans, né? E ela passa a ter problemas com a família, de não aceitar a condição que ela queria para ela, a personalidade dela. Ela é uma pessoa trans e aí a família não aceitava. E depois ela contou de como que foi, né, virar essa pessoa conhecidíssima na comédia, né, no humor, atriz. Ela faz muita coisa. Ela é atriz, ela é radialista, ela é apresentadora, ela escreve, ela produz, né? Ela faz infinitas coisas. E aí ela atingiu um sucesso, um conhecimento muito grande, tá na mídia a todo tempo, né? Na TV, né? E aí ela chegou num grande sucesso. Ela é muito querida no meio do stand-up, por exemplo, né? O pessoal chama ela de tia, porque ela é uma das mais antigas a estarem fazendo stand-up, né? Então ela abriu portas para muitas pessoas, tanto para homens quanto para mulheres, né? E trans, né? Que é uma defesa que ela também faz, que isso é muito importante, né? A comédia, querendo ou não, ainda tem como outras profissões, e eu já falei isso, por exemplo, com a Bia Napolitano, e com outras pessoas que eu já entrevistei, a dificuldade que a mulher tem no meio, né? Que às vezes as pessoas ainda não aceitam porque a mulher faz algum tipo de piada cara, é comédia, é humor, e tem que ter todas as portas abertas para todos aqueles que querem fazer esse trabalho, né? E a Nani People é uma pessoa que faz isso. É uma pessoa gentil, carinhosa, gigante, deve ter uns dois, não só gigante de profissionalismo, mas gigante de tamanho, ela tem quase uns 2 metros de altura. Eu lembro que eu estava abraçado com ela conversando, assim, eu subi numa escadinha, né, que dava acesso ao palco, e tem até foto, essa foto nas redes sociais, eu abraçado com ela e mesmo assim eu tava no meio da cintura dela. Ela é muito grande. E ela ficava brincando, vou te levar para criar, que é esse bebezinho aqui e tal. Bom, a gente fez um bate-papo muito tempo, a entrevista até foi curta, eu acho que, salvo engano, a entrevista dele deve ter uns 20 e poucos minutos, mas a gente conversou muito antes da entrevista, né? E depois da entrevista nós ficamos conversando durante muito tempo. O produtor teve a hora que quase puxou ela pela orelha. Falou assim, vamos embora, que nós temos tempo. Nós temos que jantar. E ela falou assim, esse produtor me atrapalha, não deixa a gente ficar conversando. E a gente ficou conversando durante muito tempo. E ela continuou contando um pouco da vida dela, né? Fora dos palcos, né? Fora do estrelato. E esse é o tipo de coisa que eu acho legal. Você não faz uma entrevista, né, qualquer com a pessoa. E às vezes algumas pessoas fazem entrevistas procurando algumas polêmicas, algumas coisas para poder ganhar audiência. Eu acho o contrário. Na verdade, a gente tem que conhecer as pessoas de verdade, saber a história das pessoas. E quando você faz um bate-papo, você acaba deixando mais uma forma mais tranquila, né? Uma forma mais legal de conhecer a pessoa e mostrar como a pessoa é para o público que é fã dela e não conhece. E, e as coisas fluem, né? É igual a questão que eu falei do Rafael Cortez, uma entrevista um bate-papo que era para ser de 20 minutos, acabou sendo de 1 hora, né? Com a Nani People, a entrevista que foi pro ar deve ter sido uns 20 minutos, mas nós conversamos por horas também. Isso eu acho muito legal. Eu até havia falado eu já tinha falado com o Euler, né, nas outras oportunidades, e falei para minha irmã, a gente para poder fazer esses vídeos, a gente tem que deixar gravado tudo a todo momento, né, também para ver como os bastidores às vezes é muito mais interessante, muito mais legal do que a própria entrevista, que às vezes durante a entrevista você está ali fazendo um bate-papo, mas a pessoa também preocupa um pouco do que vai falar. E quando você está ali por trás, a conversa é mais muito mais leve, muito mais tranquila, né? E acaba falando muito mais e tratando muito mais assunto e acaba sendo muito mais legal. Bom, pessoal, hoje eu falei, né, de como foi do Rafael Cortez e relembrei como foi da Nani People.
No próximo vídeo eu quero trazer outra entrevista que eu fiz no Vai de Prosa e também relembrar outra entrevista que eu fiz lá no Quinzé. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo dos bastidores do Vai de Prosa. Peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, né, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para ativar as notificações e siga no Instagram, no Facebook, né, ou Weber Gomes, e se inscreva no canal Vai de Prosa, que vai ter sempre muita coisa bacana. A segunda temporada já está vindo com muito conteúdo legal, muita entrevista bacana. Espero que vocês gostem. Então, até lá.